Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o ex-prefeito Vilmar Cordaça. Estamos, claro, fazendo uma análise da política do Estado do Paraná. Vilmar, é importante a gente falar aqui sobre as eleições, principalmente a última do governo Requião, que ele se elegeu com os votos do interior do Estado do Paraná, ou seja, dos pequenos municípios. Nessa eleição agora, a última que elegeu o Beto Richa, inverteu. Ele perdeu nos pequenos municípios e se elegeu nas grandes regiões, como Curitiba, Londrina e grandes centros. Qual a sua avaliação dessa diferença de uma eleição para outra dentro de 4 anos? O trabalho do Requião ele foi marcado exatamente por um trabalho nos pequenos municípios. Beltrão, um caso típico, né, onde houve investimentos extraordinários no governo Requião, principalmente não no último, no penúltimo governo dele. O Beto, extremamente popular em Curitiba, região metropolitana, agregou uma insatisfação total em Londrina, né, que foi um caso à parte, e o Beto, com 100 municípios praticamente, ele venceu, eu acho que em 100 municípios, e perdeu em 250. Mas fez a maioria. E acabou fazendo a maioria. Então, o Beto agora tem um grande desafio de transformar aquele dinamismo, aquelas grandes realizações, aquelas boas administrações dos grandes centros, trazer isso para o interior. Eu acho que é o grande desafio do Beto Richa. Eu acredito que ele vai trabalhar dia e noite pensando nisso, e em termos práticos, porque 2014 certamente ele irá à reeleição. Dificilmente no Paraná um governo com disposição e com qualidades deixa de se reeleger, é muito difícil. E eu acho que ele vai trabalhar muito agora para marcar a presença no interior, para ser uma eleição mais fácil, porque essa foi uma eleição difícil. Agora, Cordaça, como é que você avalia a situação? O governador Roberto Requião saiu da prefeitura, entregou para o vice, Orlando Pessutti, e o Beto Richa, agora quando assume, declara essa moratória. Inclusive, o próprio deputado Ademar Traiano colocou há poucos dias aí que a situação financeira do Estado do Paraná não é muito boa. Preocupa a situação financeira? Houve gasto exagerado nos últimos anos do Requião e do Pessutti? A gente que acompanhou mais de perto o último mandato do Requião foi um mandato assim com grandes dificuldades financeiras. O Estado do Paraná tem dívidas grandes, tem precatórios, se não me engano, na faixa de 10 bilhões de reais. A arrecadação não foi lá essas coisas. Ele teve dificuldades sim, não houve grandes obras e não houve sobra de recursos. Agora, o Beto sempre tem dito a todo momento que ele faria um choque de gestão, ele vai procurar economizar. Que se o Estado não tiver receita que sobre para investimentos, ele compromete totalmente o governo dele. Agora, essa paralisação de 90 dias é uma paralisação mais técnica, não há risco nenhum de parar obras e tal. O do Requião foi mais radical até. Eu lembro que eu era prefeito, tinha uns 10 convênios, foi tudo cancelado. Então nós fomos lá, negociamos alguns, outros eu concluí, outros foram cancelados. É que a briga na época com o Lerner era bem maior do que agora, né? O contorno, por exemplo, foi na época do Lerner, do Traiano. Exatamente. Foi feito lá uns 20%, 25%, e o Requião parou e simplesmente não fez mais. Depois foi retomada a negociação com o Requião, e é um fato interessante. O mesmo contrato que foi assinado com o Lerner, com a Pavimar, foi reativado. Foi utilizado o mesmo contrato, não houve uma nova licitação. Que foi até uma fórmula de ganhar tempo, porque se houvesse necessidade de uma nova licitação, não sairia. Então é uma moratória do Requião que durou quantos anos? Uns 4 ou 6, né? O do Beto não, ele fala em 3 meses. Avenida, por exemplo, está lá a licitação feita. Eu acredito que 90 dias até fazer um levantamento real e tal, e algumas obras já vão ser iniciadas, outras poderão até demorar. O que existe também, parece-me que o governador Pessutti, parece que é meio consenso, ele exagerou um pouquinho no final, ele assinou muito contrato, muitos convênios, e parece que exagerou até em algumas coisas que não havia como fazer. Então não tem por que você fazer uma licitação no último dia, abrir uma ordem de serviço. Essas coisas eu acho que tem que ter um bom senso. E o Pessutti exagerou um pouquinho e o Beto certamente vai utilizar esse espaço agora para um levantamento maior. Tanto que esses gastos, né, prefeito, essas pisada no breque da administração, a gente tem acompanhado em toda a imprensa falada, escrita e
até mesmo televisionado no Brasil inteiro, todos os governos que assumem, os primeiros meses é normal que dá uma brecada para tomar conta e tomar pé da finança. E aqui não podia ser diferente. Mas o senhor falou no choque de gestão do Beto Richa. O choque de gestão é o mesmo choque de gestão dado por essa Neves em Minas Gerais? Ele é muito amigo do Aécio e sempre tem utilizado o Aécio como referência. Parece-me que a intenção do Beto é usar a mesma empresa, a ING, algo assim, a mesma empresa que fez um planejamento em Minas para aplicar no Paraná. Há intenções realmente de seguir os caminhos de Minas Gerais. Cada secretário com seus objetivos a serem atingidos. Agora, por exemplo, a ordem inicial a cortar 15% do orçamento, cada secretário vai avaliar. O Beto, nesse ponto, ele é muito firme, ele não admite alguém que não cumpra. Simplesmente a ordem é isso, cumpra, né? E ele vai fazer isso porque o governo dele depende de ter recursos. Um prefeito, um governador, um presidente que não tem sobra de recursos para investimentos, ele está fadado ao insucesso. Ele vai fazer o feijão com arroz, o dia a dia, pagar funcionários, tapar buraco e tal, né? E não vai realizar nada marcante. Eu não acredito, pelo estilo do Beto, que queira fazer isso. Ele quer fazer um governo marcante. Eu acho que ele vai conseguir isso, e o Estado do Paraná precisa isso. O Brasil também, a Dilma está fazendo isso em silêncio, mas está fazendo. Que o governo federal é mais sério que do Estado. Restos a pagar altíssimos, os restos a pagar do governo federal é praticamente o que o Brasil investe em 2 anos. Está restos a pagar. É um grande desafio para a Dilma, que ela silenciosamente acredita que vai tentar contornar. Bem, Cordasso, essa situação, a região sudoeste do Paraná tem uma representatividade na Assembleia bastante grande. O senhor acha que, de repente, nós poderíamos ter sido contemplado com mais alguns cargos em secretarias a nível de governo do Beto Richa? O senhor acha que o sudoeste do Paraná recebeu alguma, digamos assim, represália pelo fato de, em grande parte, aqui nós termos a vitória do Eu acho que o Beto até ele vai, durante a sequência, ele vai até provar de que não ficou resquício nenhum, até porque nas conversas todas ele sempre admitiu que aqui ele sempre foi muito fraco, então o que foi conseguido foi reduzir a diferença, né? Agora, uma coisa é certa, politicamente, nós não podemos esquecer que o Sudoeste tem 400 mil votos, é 5% dos votos do Estado. E hoje o Sudoeste está contemplado como secretário, numa função estratégica que pode ser importante, depende de nós agora sabermos utilizar bem. É uma nova secretaria que não existia, né? Que é o Casagrande. Então, veja bem, eu analiso assim, ele vai querer conquistar o Sudoeste. Ele falou, eu quero voltar aqui, mas eu quero voltar numa condição bem mais cômoda, né? Até para quem fez campanha também, a gente quer voltar numa situação mais cômoda, se tiver que pedir voto de novo para o Beto, né? Mas ele vai trabalhar muito para isso. Agora, veja bem, a força que nós temos aqui, se nós soubermos usar. Deputado Traiano, Litro, Caíto, Luciana, Zuquinho, agora temos o Anibele, Planalto também. Nereu Moura, Nelson Lirsen. Eu citei aqui 8 deputados estaduais. Federais, Nelson Meurer, né, Assis, Jacobo Serraglio. Então, já pensou um projeto de Sudoeste, defendido por todos? A força na Assembleia, 8 deputados estaduais na Assembleia decidem qualquer eleição na Assembleia do Paraná. Então, se nós tivermos projetos regionais, como foi falado na campanha, quando a gente discutia com o Beto questões do Sudoeste, a gente falava em algumas coisas assim, modernização das rodovias do Sudoeste, né? Não fazer pista dupla e tal, cortar algumas curvas assassinas, fazer um acostamento adequado, uma terceira faixa na subida, modernização das rodovias do Sudoeste, hospital regional, fazer funcionar, colocar médicos e tal, que possa funcionar com um percentual elevado, senão não vai valer a pena o investimento. Por exemplo, o curso de medicina, importantíssimo, o nosso aeroporto regional, que às vezes não se dá a importância que deve ser dada, ele é importante demais. Incentivos fiscais especiais aqui para o Sudoeste, isso nós podemos discutir no bloco seguinte, que isso é fundamental, nós temos força para isso. Mas chegamos ao final do segundo bloco e voltamos logo em seguida, não sai daí, estamos falando com o ex-prefeito Vilmar Cordasso.